Olá! Serei seu professor nesta videoaula de amplificadores operacionais, características. Vamos começar? Os temas para essa videoaula serão características, circuito equivalente, especificações. Os amplificadores operacionais são circuitos integrados que são largamente utilizados na eletrônica porque têm a capacidade de realizar várias funções, entre elas cálculos aritméticos, comparações, amplificação de sinais. Há uma infinidade de aplicações para o amplificador operacional. Nós costumamos chamá-lo de AO, que seria uma abreviação de amplificador operacional. Existem vários tipos comerciais, vários nomes de vários fabricantes, mas tem um código que é um amplificador operacional, um dos mais utilizados em circuitos, que é o LM741. Esse amplificador operacional é, na verdade, um circuito que reúne um conjunto de transistores, diodos, resistores e capacitores encapsulados no mesmo CI. E nós vamos utilizá-lo para uma infinidade de propósitos. E nós vamos primeiro ver as suas características e então conhecer algumas aplicações do amplificador operacional. Por exemplo, este aqui é o símbolo do amplificador operacional. Nós vamos então distinguir todos os seus terminais e as suas funcionalidades. Nós vamos começar com esses dois terminais, V- e V+, que são as entradas do amplificador operacional. V- é a entrada chamada entrada inversora e V+ é a chamada entrada não inversora. VO é a saída do amplificador operacional e mais VCC e menos VCC são os terminais de alimentação. Existem muitos amplificadores operacionais que funcionam apenas com alimentação simétrica, ou seja, se nós formos alimentar o amplificador operacional com 12 volts, nós vamos precisar de mais 12 volts e menos 12 volts, e não a alimentação convencional, que seria mais 12 volts e 0 volt. Então isso é muito importante. Isso pode ser determinante nos projetos com amplificadores operacionais. Bom, o amplificador operacional ele possui algumas características de acordo com esses terminais. Por exemplo, nesses terminais de entradas, V+ e V-, nós chamamos de par diferencial, é uma entrada diferencial, ou seja, nós vamos sempre trabalhar com a diferença entre esses valores de entrada. Essa entrada ela tem o que nós chamamos de alta impedância. O que significa isso? Significa que o amplificador operacional ele não drena a corrente das entradas. As entradas têm apenas uma tensão de referência para esse par diferencial. Essa tensão ela não está alimentando nada, é apenas um referencial. Já a saída possui um sinal que vai ser, na verdade, a tensão da entrada multiplicada pelo ganho. Então nós vamos ter aqui uma referência que é o AO, que seria o ganho do amplificador operacional. Então VO é VE vezes AO, ou seja, a tensão de entrada vezes o ganho do amplificador. E essa saída ela é de baixíssima impedância. A intenção é que realmente seja drenada a tensão da alimentação para esta saída do amplificador operacional. Eu gosto muito desta imagem. Esta imagem ela demonstra bem o funcionamento do amplificador operacional. Vamos imaginar que no circuito de saída nós tenhamos internamente um potenciômetro. Potenciômetro que é aquele resistor variável que a gente utiliza muito para variação de tensão. Então vamos imaginar que internamente nós temos um potenciômetro. E esse potenciômetro, vamos imaginar que ele seja movimentado pela diferença de tensão que nós temos nas entradas. Então o par diferencial é quem vai ajustar essa tensão de saída, como se ele estivesse ajustando um potenciômetro. Então, a tensão de saída vai variar conforme nós variamos o par diferencial da entrada de tensão. E aí nós vamos implicar em outras características. Por exemplo, a tensão de saída
ela pode chegar ao máximo da tensão de alimentação. Na verdade, isso seria ideal, né? Uma aplicação real vai dizer que a tensão de saída pode ser, na verdade, uma porcentagem da tensão de alimentação. E aí depende de cada fabricante. Por exemplo, podemos dizer que a tensão de saída pode ser 95% da tensão de alimentação. Então, nunca a gente vai conseguir na saída o mesmo valor da tensão de alimentação, porque o circuito integrado tem um consumo interno. Então, parte dessa alimentação fica para ele próprio e aí um restante ele entrega para a saída do circuito integrado. E algumas especificações são importantes, como por exemplo, a impedância de entrada e a impedância de saída, que nós vamos chamar de ZI e ZO, são informações que nós encontramos no manual de cada circuito integrado e são importantes para garantir o funcionamento do circuito. Então a impedância de entrada é elevada para garantir que apenas seja uma tensão de referência e não seja uma corrente drenada pelo circuito integrado. Já a impedância de saída tem que ser a menor possível para garantir que o máximo de tensão será entregue para uma carga. E o ganho de tensão em malha aberta, né, o AO, significa quanto a gente pode amplificar do sinal de referência na saída. Então, teoricamente, ele é infinito, esse ganho é infinito. Mas numa aplicação real, está limitado aí a tensão de alimentação desse amplificador operacional. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Neste caso, foi separado um link que fala mais sobre as características dos amplificadores operacionais. São muitas características. As características mais usuais foram as citadas aqui, mas pode ser que de maneira específica para algum projeto, você precisa interagir com alguma outra característica. Então é muito importante que você veja este material para conhecer mais características dos amplificadores operacionais. Bom pessoal, espero que esteja claro o assunto amplificadores operacionais, características. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!